Então estão começando agora a surgir as primeiras comunidades em honra do bem-aventurado Eustáquio. Por quê? Porque faz pouco tempo que ele morreu. Ainda tem muitas pessoas que o conheceram. Ainda tem pessoas que conviveram com ele, que estão vivas. Eu não convivi com ele, mas o meu pai, os meus tios, os meus avós eram vizinhos dele lá em Belo Horizonte. E muitas pessoas contam para nós como que ele era. Em outras cidades onde ele passou, ainda tem pessoas que o conheceram. E nós temos relatos assim muito próximos dos milagres que Deus deu a ele a graça de realizar. Como que aconteceu a vida deste beato? Ele nasceu na Holanda em 1890, numa cidadezinha chamada Arnhem-Ibsen. E desde pequeno ele teve o ideal de se tornar missionário. E em 1925 ele veio para o Brasil. Mas antes dele vir para o Brasil, lá na Holanda, já foi reconhecido que ele era um padre que tinha um jeito especial de estar com as pessoas. Depois da Primeira Guerra, ele foi para uma paróquia onde havia refugiados belgas, e ele vivia na Holanda. Ele cuidou com tanto cuidado, com tanta atenção, com tanto carinho destes refugiados belgas, que o rei da Bélgica o condecorou com o título de cavaleiro da coroa belga. Em 1925 ele veio para o Brasil, tinha 35 anos, viveu no Brasil só 18 anos, a grande maioria numa cidadezinha chamada Romaria. Para vocês terem uma ideia, esse lugar hoje tem mais ou menos 3.000 habitantes. Esse ano, no dia 15 de julho, completaram-se 99 anos que ele chegou lá em Romaria. Se hoje tem 3.000 habitantes, imagina como é que era há 99 anos atrás. Era um lugarejo muito pequeno. Lá o Padre Eustáquio construiu o santuário de Nossa Senhora da Abadia. É uma devoção tão grande lá em Minas, que esse lugar de 3, 4 mil habitantes, durante os dias da novena, chega a passar por ali 1 milhão de pessoas. Ali na região de Uberlândia, Uberaba, é naquela região. E ali o povo desenvolveu um carinho enorme pelo Padre Eustáquio, por alguns motivos muito simples, mas muito importantes. Claro que num povoado pequenininho como aquele não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha hospital. Então uma coisa que o padre fez foi escutar o povo, ouvir e aprender quais são as ervas que são boas para fazer remédio, para fazer chá. E assim ele cuidava das pessoas. Ele plantou uma horta que até hoje o povo de lá conserva. E essa horta era justamente com plantas medicinais para poder cuidar das pessoas. Eu fico pensando num padre holandês, né, que vinha de outro lado, assim, dono da sabedoria, teve a humildade de ouvir o que o povo tinha que ensinar para ele poder cuidar das pessoas. E era um cuidado muito grande. Conta-se que, por exemplo, veio um senhor de uma pequena propriedade, veio para a cidade só com uma filha dele. E ele teve um ataque fulminante no coração e morreu. E a menina sozinha na carroça com o pai morto. O padre ficou sabendo, ele mesmo tomou as providências, levou a menina e o corpo de volta lá para a terra deles e ajudou essa menina. Se vocês escutarem a menina contando a gratidão e o carinho que ela tem pelo padre que se dedicou a cuidar dela. Outro caso de uma senhora que teve depressão pós-parto, depois de ter quase uma dúzia de filhos,
e não queria nem levantar da cama para cuidar dos seus meninos, do bebê que estava ali do lado, totalmente acabada, arrasada. O padre foi até na casa, abençoou essa senhora, tomou na mão dela e falou: levanta, cuida dos seus filhos. Ela curou daquela depressão e cuidou dos meninos muito bem. Conta-se também que um dia tinha uma criança assistindo os outros meninos jogando futebol lá na praça da igreja. E ele ficou impressionado porque no jogo, quando um time perde, o outro entra, não é assim? Um time perde, o outro entra. E esse menino nunca entrava para jogar. Aí o padre falou: olha, que coisa esquisita. Foi lá perto do menino e falou assim: você não gosta de jogar futebol, não? O menino foi e apontou para as muletas dele no chão. Ele era paralítico. O padre falou: deixa de bobagem. Pegou na mãozinha dele e falou: vai jogar bola. E esse homem viveu e caminhou até mais de 90 anos. Então começaram assim histórias muito impressionantes, que eram um sinal que Deus se utilizou para confirmar, pelo dom da cura, as grandes obras que o Beato Eustáquio costumava fazer. Ele passou por muitas dificuldades, porque onde ele chegava, juntava aquele tanto de gente. Ele foi mandado para São Paulo. Quando ele foi sair da cidade onde ele estava, que era Romaria, o povo fez de tudo para ele ir embora. Cercaram a casa paroquial de gente, furaram os pneus do carro. Por fim, quando o povo viu que não tinha mais jeito, você sabe o que é mata-burro? É uma ponte que tem só umas ripas assim. O povo arrancou as pontes para não ter jeito do carro levar o padre. Vocês imaginam o povo arrancar as pontes que tinha no próprio lugar para o padre não sair? Vai gostar desse padre para lá, não? Eles arrancaram as pontes e o padre saiu a pé para cumprir a sua missão. Quando ele chegou lá na outra cidade, aí a coisa cresceu demais. Ele foi para uma cidade pertinho de São Paulo, chamada Poá, e lá em Poá chegava mais gente por dia do que o número de habitantes da cidade. O povo precisava trabalhar, o trem que tinha era só de peregrino, de romeiro. Chegou num ponto que o bispo falou, o governador falou para o bispo: não tem mais como, não tem água para esse povo beber, não tem banheiro para esse povo, não tem comida para esse povo, nós não podemos continuar com esse padre aqui. Aí levaram o padre Eustáquio para São Paulo, para a capital, pensando: lá vai ser mais fácil, porque lá a cidade é grande, o povo vai um pouco um dia, outro pouco outro dia. Ao contrário, lá que o povo juntou mesmo. E aí foi uma dificuldade, mudaram o nome do padre Eustáquio para padre José, mandaram ele ficar escondido numa fazenda. Acontece que o empregado da fazenda ficou doente, ele deu uma benção, o menino sarou e o trem complicou de novo. Vocês acham graça, né? Daí ele foi mandado para Belo Horizonte. E as graças cada vez mais acontecendo. Vocês imaginem que teve 2 soldados que, para abusar da fé, fingiram que eram cegos e pediram ao padre a cura. O padre falou: eu estou vendo que vocês estão abusando de Deus. Vocês não são cegos, mas vão ficar 3 dias na escuridão para vocês aprenderem. E assim foi. Ficaram 3 dias na escuridão até que voltaram a vir também. E ali aconteceu uma coisa que fez que aí todo mundo ficou sabendo, os jornais divulgaram. O prefeito de Belo Horizonte era Juscelino Kubitschek, futuro presidente. Juscelino já era casado há 9 anos e tinha um grande desejo de ser pai. E a sua esposa tinha um grande desejo de ser mãe. Juscelino era médico e sabia que pelas vias naturais não era possível que a esposa dele engravidasse. Pois Dona Sara pediu a bênção ao padre Eustáquio e em pouco tempo ela estava grávida e teve a única filha, que é a Márcia Kubitschek. Aqui nessa paróquia em Guarapari, a primeira vez que eu vim, eu contei essa história lá na comunidade Santo Expedito. E havia um casal que também tinha desejo de ter filhos. E eles pediram a Deus
No outro ano que eu vim, eu conheci o neném deles, que eles não podiam engravidar. Há pouco tempo, aconteceu comigo que andando num carro de aplicativo lá em Belo Horizonte, no Uber, a gente conversava, né? Mineiro gosta de intrometer as coisas, saber o que está acontecendo, como é que é. O homem logo ficou sabendo que eu era padre. E aí ele falou assim: ô padre, reza para mim, mas para minha esposa. Nós temos um desejo enorme de ter família, mas ela não consegue engravidar. Eu estava com uma relíquia do Padre Eustáquio no bolso, dei a minha relíquia e falei: reza para o Padre Eustáquio, que ele ajuda muitos casais a rezar. Um mês depois, uma outra pessoa da paróquia tomou o mesmo carro e ele falou: conta para o padre lá da sua igreja que minha mulher já está grávida. E no final do ano eu vou dizer o neném deles. Eu estou contando essas coisas para vocês verem como Deus tem abençoado a intercessão do Padre Eustáquio. Deus quer também realizar muitas graças e milagres na sua vida. Confia no seu padroeiro, peça a Deus que Ele também vai operar na sua vida grandes graças. Mas a mensagem mais importante do Padre Eustáquio é nós descobrirmos qual é o segredo do Padre Eustáquio. O segredo do Padre Eustáquio não é fazer milagres, porque ele não faz. Quem faz milagres é só Deus. O segredo do Padre Eustáquio é que ele dedicou toda a sua vida a que as pessoas amassem a Jesus. Ele dizia: amar e fazer amar a Deus. Essa é a minha vocação: ganhar almas, aliviar dores e sofrimentos. Eis o grande ideal inspirado por Deus. Então, quando aquela multidão vinha atrás do Padre Eustáquio, qual era o segredo? O segredo é que o Padre Eustáquio nunca se enganou achando que o povo estava vindo pedir autógrafo para ele. Ele sempre entendeu que as pessoas vinham em busca de Deus, em busca da misericórdia de Deus, e ele se colocou como instrumento para que a graça de Deus acontecesse. Por isso ele recomendava a todos: confessem os seus pecados, procure o sacramento da confissão. A graça de Deus está sempre para nos atender. Só que às vezes os nossos corações estão feito canalização entupida, não tem como a água passar. Não é assim? Aqueles canos antigos de ferro que ficava cheio de ferrugem, estava tudo certinho. Você abria a torneira, ou saía uma água muito suja, ou não saía nada, porque estava tudo entupido. É assim que nós precisamos, pela palavra de Deus, pelos sacramentos, pela confissão, purificar os canais da graça, para que Deus possa agir e realizar grandes obras na nossa vida. É isso que eu queria contar para vocês, desta beleza de Deus atuando na vida das pessoas que confiam na intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio. Então eu quero convidar vocês a ficar de pé.